A imagem não deixa dúvidas. O rio Paracatu, no noroeste de Minas Gerais, o principal afluente do São Francisco, está quase sem água. Há 4 meses não chove forte na região. O rio Paracatu está tão baixo que há mais ou menos 2 meses, em alguns trechos, é impossível navegar. É que o motor dos barcos pega na areia do fundo. Só para a gente ter uma ideia, eu estou no leito do rio. E olha só, a gente pode descer e caminhar tranquilamente. Nesse clube de pesca, prejuízo. O Cristiano é gerente e trabalha aqui há 20 anos. No álbum de fotos dele, uma lembrança. O rio com fartura de água, cheio de pescadores e muitos surubins e dourados. Muita tristeza, né? Porque a gente conhece o rio há muitos anos, né? Sempre muita água, né? Agora você vê só praia. No Instituto Nacional de Meteorologia, em Brasília, o meteorologista Mamedes explica que a região das nascentes do rio Paracatu recebeu pouca chuva nos últimos 3 anos. A média histórica é 1.300 milímetros, mas na última temporada foram só 848 milímetros. Não chovendo na nascente, consequentemente, na frente do rio vai sofrer com isso, se seus afluentes também já estão sofrendo com a falta de chuva. O rio Paracatu nasce no município de Lagamar, no oeste de Minas Gerais. Tem 485 quilômetros de extensão. Deságua no rio São Francisco, entre as cidades de Santa Fé de Minas e Buritizeiro. Seu Miguel vive num sítio no município de Paracatu. Em 12 hectares, ele cria 68 vacas. Por aqui passava o córrego São Domingos, que faz parte da bacia do Paracatu. Eu digo passava porque há 2 meses o córrego secou. Hoje, cadê? Por areia. A lagoa, que ficava no meio do sítio, também não resistiu. Água para o gado só dessa poça lamacenta. A mulher do seu Miguel, Dona Nívia, já pensa em deixar a terra onde nasceu e criou a família. Se não tiver água, como que a gente vai residir nesse sítio? Como que a gente vai plantar? Como que a gente vai criar os animais, né? Não tem como criar uma galinha, um porco, uma vaca, um cavalo, não tem como criar nada, porque não tem água para beber. Perto dali, no assentamento Buriti da Conquista, seu Luiz cria 18 vacas em 40 hectares. Tirava 130 litros de leite por dia, mas a vereda secou e agora enfrenta prejuízo. A gente não tem retorno nenhum. O retorno vai tudo para o gado. O seu Luiz, ele contou pra gente que há pelo menos 2 anos não chove direito aqui no sítio dele. O pasto já acabou há muito tempo. E para enfrentar esse período de estiagem, ele investiu tudo o que tinha nessa silagem de milho. E olha que a quantidade que ele comprou não foi para manter a produção de leite não, e sim para evitar que os animais morram de fome. 2 vacas ficaram tão fracas por falta de alimento que atolaram no que restou das veredas e não conseguiram mais levantar. Se continuar desse jeito, o que vai acontecer com o senhor? Esperar por Deus, né? O que eu faço pela gente? Prejuízo para os pequenos e também para os grandes produtores. A estimativa é de que aqui na região de Paracatu, cerca de 30 mil hectares deixaram de receber o plantio de junho e julho, a safra irrigada. Nessa propriedade, por exemplo, de 90 hectares, por falta d'água, o pivô está parado. E o solo, que deveria estar com a plantação de feijão nessa época, olha só terra seca. Adson faz parte de uma associação com outros 20 agricultores. Eles captam água para irrigação no Rio São Pedro, que também abastece o Rio Paracatu. Assim que perceberam que o volume de água baixou, desligaram os pivôs. Nossa esperança é que as chuvas se regularizem e que essa gestão de água se estenda não só nessa bacia, mas também em outras bacias. Que o pessoal monitore as vazões dos rios, se programem para plantar, de modo que a gente tenha uma agricultura sustentável. Mas nem todos os produtores da bacia do Paracatu deixaram de bombear a água dos rios. Várias propriedades continuam irrigando as lavouras. A Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais informou que nos últimos 2 meses foram registradas 41 infrações e aplicados quase R$300 mil em multas. A maior parte por captação de água acima do permitido. Nenhuma das multas foi paga. Ainda cabe recurso.
O engenheiro florestal Nivaldo Monteiro explica que os rios estão assim não só por causa da seca dos últimos anos. A infiltração de água no solo depende imensamente ou da vegetação ou da utilização do solo com práticas de conservação de solo e água que possa potencializar para compensar a recarga hídrica, mesmo em função da retirada da vegetação. Para enfrentar a crise hídrica, a bacia do Rio Paracatu conta com algumas ONGs, como a Movimento Verde Paracatu, do biólogo Antônio Vieira. Ele luta há 30 anos contra o desmatamento do cerrado nas nascentes da bacia. O Rio Paracatu contribui com 26% da água do Rio São Francisco. Então a bacia do Rio Paracatu estando nessa situação, reflete tranquilamente lá embaixo do São Francisco o que está se passando no São Francisco. A região vai penar muito, porque sem a água do Rio Paracatu, a região fica totalmente comprometida com seus empreendimentos, grandes empreendimentos, pequenos e médios empreendimentos. E com isso a própria sociedade vai sentir o peso de você ter um rio morto numa região que depende imensamente dele. Em toda a bacia do Rio Paracatu vivem quase 3 milhões de pessoas. Mas como ele é o principal afluente do São Francisco, suas águas ganham importância para as comunidades mineiras e nordestinas, banhadas pelo Velho Chico.